Sabe, hoje nós estamos dando continuidade, nesse mês de outubro, nós estamos falando sobre uma casa cheia de... Não, você pode fazer melhor, uma casa cheia de... generosidade. Diga para o irmão que está do seu lado, a sua casa será cheia de generosidade. Amém? E nós então começamos domingo passado falando a respeito de um Deus generoso. Quem estava aqui domingo passado em um dos nossos cultos? Nós falamos então, ministramos. Se você não estava, essa é uma continuação da palavra de domingo passado, então assista depois no YouTube. Mas nós falamos sobre um Deus generoso. Por que nós falamos sobre um Deus generoso? Então lá em 2 Coríntios 3,18 fala que ao contemplarmos o Senhor, nós agora somos transformados de glória em glória à imagem dele. Então há uma chave espiritual aqui, que nós nos tornamos semelhantes àquilo que contemplamos. Se contemplamos um Deus que nos ama, nós então temos agora a capacidade de amar. Se contemplamos um Deus que nos perdoa, agora temos a capacidade de perdoar. Se contemplamos um Deus generoso, temos agora o suprimento para podermos ser generosos na obra do Senhor. Então nós vamos sempre sendo transformados naquilo que contemplamos. E a minha ideia era que só no domingo passado eu pudesse falar sobre esse Deus generoso. Mas Deus é tão rico e tão generoso, que na verdade um culto só é impossível falar sobre a sua generosidade. Apesar de que 2 cultos também é pouco, né? Nós poderíamos falar o ano inteiro sobre a generosidade do nosso Deus, porque nós servimos a um Deus que é rico e poderoso. Alguém crê nisso? Você serve a um Deus rico, poderoso. Nós servimos um Deus generoso, que tem prazer em abençoar os seus filhos. Nós podemos, olha, o pastor Lucenildo hoje na palavra de oferta, né? Nós vemos um Deus generoso, nos dando a semente, né? Nos dando aquilo que semeamos, e de contrapartida nós colhemos, mas colhemos a partir de uma semente que Ele mesmo nos deu. Essa é a face de um Deus generoso. E hoje eu quero continuar falando sobre esse Deus generoso. Mas se eu pudesse colocar um subtítulo nessa mensagem, é uma generosidade que nos faz cumprir um propósito. Hoje eu quero falar sobre uma generosidade de Deus que nos faz cumprir um propósito. Deus nos chamou para um propósito, né? Deus, Ele é rico. Sabe, eu quero ler novamente na versão transformadora, Efésios capítulo 2, versículos 4 a 7. Efésios 2, 4 a 7 diz assim: mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável da sua graça. Uau! Olha só o que está falando esse texto aqui. O autor de Efésios, né, Paulo, está escrevendo a carta dizendo: olha, lá nas gerações futuras, nos séculos vindouros. Então quer dizer, hoje nós aqui, né, Paulo está falando, nas eras futuras, Deus poderá apontar para nós, e para que nós sejamos exemplos da riqueza insuperável da sua graça. Eu quero começar dizendo isso para você, querido. Você é um exemplo da graça poderosa do nosso Deus. O fato de você estar aqui hoje, você é um exemplo da riqueza insuperável da graça de Deus, que foi revelada na bondade de Cristo, que Ele demonstrou em nós por Cristo Jesus. Então, olha que privilégio. Na verdade, Deus olha para nós, e Deus pode olhar e falar assim: Lucenildo, você é um exemplo da minha bondade. Ele olha para cada um de nós, né? Ele diz: Lorival, você agora se tornou um referencial. As pessoas vão olhar para você e vão enxergar a minha riqueza, a minha bondade, a minha generosidade. Olha que poderoso. Sabe, nós precisamos orar e viver essa vida abundante que o Senhor preparou para nós. Por quê? Porque o Senhor está dizendo: a graça que recebemos é um suprimento de Deus para nos tornarmos referenciais hoje de alguém que recebeu essa insuperável graça, essa maravilhosa graça, essa rica graça de Deus. E hoje eu e você nos tornamos esse exemplo. Quem quer ser esse exemplo de alguém que recebeu a abundante graça de Deus? Agora veja só,
O Senhor está nos dizendo aqui, pode deixar o texto para mim, por favor, Cleto. O Senhor está dizendo aqui que nós somos exemplos de alguém que recebeu a insuperável, exemplos da riqueza da insuperável graça, que foi revelada em Cristo Jesus. Agora veja, o Senhor então, Ele tem graça, Ele tem suprimento, Ele tem favor. Mas para que isso? Então sabe, sempre que nós falamos, eu falei isso no domingo passado, a nossa grande questão no reino de Deus não é conquistar, mas aprendermos a receber. Lembra que eu falei isso? Então muitas vezes nós queremos conquistar, nós queremos merecer, mas a grande chave da nova aliança é nós aprendemos a receber pela fé. Então tudo é pela fé. Essa é a nossa moeda de relacionamento com Deus. Romanos vai dizer: o justo viverá pela fé. Então agora nós vivemos pela fé, e a fé fala apenas de crer. Nós cremos que o sacrifício do Calvário foi suficiente, nós cremos numa graça transbordante, nós cremos num Deus rico que compartilhou da sua riqueza, da sua vida, do seu amor, do seu poder e do seu espírito e da vida dele sobre nós. Então nós cremos nisso e vivemos debaixo disso pela fé. Agora, debaixo desse espírito de fé, nós temos essa convicção e aprendemos a receber. Mas diante disso, alguns irmãos podem falar: pastor, mas então nós não precisamos fazer nada. Uma vez que o grande segredo é receber, então eu vou ficar na minha casa de forma passiva, eu vou vir nos cultos, assistir o culto e simplesmente voltar para minha casa, já que eu não preciso fazer nada. Então é justamente isso que eu quero falar nessa noite. Querido, quando nós recebemos o suprimento de Deus, o Senhor está nos apontando que esse suprimento nos é dado para um propósito. E aonde que eu vejo isso? Eu vou citar um exemplo para você só. Está lá em Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20. Mateus 28, 18 a 20 há uma comissão, há um propósito, há uma tarefa que o Senhor nos designou. E diz assim: Jesus aproximou-se dele e disse. Quem disse? Quem disse? Então o que Jesus disse? Vamos lá. Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem às ordens que eu lhe dei. Então veja, aqui está, deixa esse versículo 20, aqui está até aqui o propósito que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou, Ele nos salvou e agora Ele nos comissiona para algo. Há um propósito aqui envolvido. O Senhor nos chamou para pregarmos a palavra, para testemunharmos a palavra. Você foi salvo e agora o Senhor quer que você fale a respeito daquilo que Ele fez na sua vida. E à medida que falamos a respeito do que Cristo fez nas nossas vidas, então inspiramos, impactamos, realmente influenciamos a outros a quererem, a desejarem viver a mesma vida que nós temos, que é a vida de Deus em nós. Mas aí, diante desse propósito, há tantos questionamentos. Você lê sobre isso: o Senhor te chamou e Ele te incumbiu de algo. Ele te incumbiu de ir por todo mundo e pregar a palavra a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ensinando a guardar todos os mandamentos que o Senhor nos ordenou. E aí nós recebemos essa comissão e nos sentimos intimidados. Por quê? Porque rapidamente, diante dessa comissão, nós olhamos para nós. Entenda, essa comissão se resume talvez num comissionamento de liderança, de envolvimento. Você olha para você diante de um desafio e fala assim: não, eu não sou capaz. Então a primeira coisa, nós nos sentimos intimidados, nós não nos achamos capazes. Então, eu estava falando isso hoje no culto da manhã, e até citei o pastor Luciano, nós conversamos sobre isso. Eu não sei se chega a 100%, mas talvez quase uma totalidade de pessoas que chegam para nós e falam: olha, pastor, diante de um desafio, de assumir uma liderança, assumir a célula, a maioria deles que não dá esse passo, eles têm a mesma resposta. Eles falam: olha, eu não me sinto capaz, eu não me sinto preparado, eu não sinto que é a hora. Então veja só, qual é a hora? A hora é a hora que você lê o comissionamento. Então você está lendo na Bíblia: o Senhor me chamou, e Ele me ungiu, e Ele me capacitou, e agora Ele me deu um propósito, que é ir por todo mundo e pregar a palavra a toda criatura. Então não tem um momento certo. O momento certo é o momento que isso entra como revelação dentro do seu coração. Mas agora nós achamos que tem um momento certo, porque na verdade nós olhamos para as nossas dificuldades, para as nossas limitações.
Então tem pessoas que falam: não, pastor, é tão bonito, você faz, é tão bonito os líderes aqui, amém, olha, pastor, conta comigo, eu oferto na igreja, eu faço de tudo, mas eu não vou me envolver, porque eu não sei falar, pastor, eu não tenho esse mesmo conhecimento que você tem, eu não sei falar da forma que você fala, eu não sei fazer da forma que você faz, sabe? E nós criamos então um monte de empecilhos. Mas queridos, eu quero falar nessa noite que o mesmo Deus que nos resgatou do lamaçal do pecado, Ele nos salvou, Ele nos tirou do império das trevas, Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora esse mesmo Deus, Ele colocou dentro de nós um propósito, uma comissão, né? Uma incumbência. Mas agora esse Deus que nos colocou um propósito, Ele também colocou dentro de nós já um suprimento para o cumprimento desse propósito. Essa é a maravilhosa graça de Deus, que o Senhor nos chama, mas junto com o nosso chamado, junto com o propósito que Ele tem para você, Ele já provê o quê? O suprimento. Então veja, Ele está falando ali: ide por todo mundo, pregai a toda criatura. Mas Ele termina dizendo: mas lembrem-se. Diga comigo, lembre-se. Diga para o irmão que está do seu lado, lembre-se. Diga de novo, não esqueça. Então, aqui Jesus está falando: olha, eu te chamei, eu te comissionei, e antes que você olhe para as suas limitações, antes que você olhe para aquilo que você é, para as suas falhas, antes que você olhe para os seus erros, antes que você olhe para a sua falta de conhecimento, lembre-se de algo: eu estou sempre com vocês até o final dos tempos. Uau! Olha só que Deus gracioso. Junto com o propósito, Ele já provê da provisão para cumprirmos o propósito. Junto da comissão, Ele já nos dá o suprimento celestial. Ele está dizendo vai, mas junto com o vai, Ele está dizendo eu vou com você. Ele está dizendo pregue, mas junto com esse pregue Ele está dizendo eu vou usar e capacitar você. Ele está dizendo vai, ensine, mas junto com esse ensino Ele está dizendo eu derramei da minha unção, um suprimento sobrenatural, para que você ensine, não baseado no que você sabe de forma natural, mas é um saber espiritual, é uma convicção que você tem no seu espírito a respeito das coisas de Deus. Então veja, agora o Senhor nos manda fazer algo, mas Ele é tão generoso que Ele já nos supre. Agora a grande questão é: nós queremos receber esse suprimento da parte de Deus? Então, eu não sei se você já teve essa experiência. Você já conversou com alguém que depois de alguns minutos de conversa você chegou à conclusão que aquela pessoa não queria te escutar? Alguém já passou por isso? Levanta a mão quem passou por isso. Acabou de passar? Eu não, estou vendo aqui todo mundo quer me escutar, aleluia, né? Mas é tão ruim, você está falando e depois de um tempo você olha, a pessoa está com aquela cara que não está dando a mínima para você. É ruim por quê? Porque você chega à conclusão. Qual a conclusão que você chega? Não adianta eu continuar falando, não adianta eu continuar insistindo. Afinal de contas, essa pessoa, as minhas palavras estão entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Sabe, é tão ruim quando nós temos uma palavra, mas o outro não quer escutar. E nessa noite eu quero falar algo para você, querido. Deus sempre tem, através da sua generosidade, um suprimento celestial dos céus para nos capacitar. Mas a grande questão é: você quer receber do suprimento dos céus e a capacitação sobrenatural para cumprir o propósito de Deus na sua vida? Essa é a grande pergunta. Eu quero. Eu sei que há um banquete preparado. Eu sei que há um suprimento. Eu sei que há da sua graça. Mas sabe, nós temos visto isso, infelizmente, muitos crentes rejeitando da graça maravilhosa de Deus, muitos crentes rejeitando do seu suprimento, muitos crentes rejeitando do seu perdão, muitos crentes rejeitando do evangelho. Por quê? Porque Deus está falando, Deus está nos suprindo, Deus está nos capacitando, mas nós de fato não estamos recebendo. E porque não recebemos o suprimento, nós não nos sentimos capazes de cumprir o propósito. Então só seremos fortalecidos para cumprir aquilo que o Senhor nos chamou para cumprir, se aprendermos a receber de Deus o suprimento que Ele tem para nós.
Eu quero dizer, queridos, nesses 2 dias, domingo passado e nesse domingo, a minha oração é que você receba da parte de Deus suprimento celestial, para que você viva e cumpra o propósito pelo qual você foi chamado, para que você desfrute da vida abundante que o Senhor te prometeu, e para que você agora possa viver a vida abundante que o Senhor falou. Mas nós precisamos receber, nós precisamos tomar posse, nós precisamos nos envolver com isso. Então, quando recebemos dessa graça, desse suprimento, então agora algo é transformado em nós, agora algo é mudado em nós. Por quê? Porque agora nós conseguimos responder o Senhor de fato, porque agora a nossa resposta do Senhor, é sempre eis-me aqui. Quem pode responder eis-me aqui? Quem sabe que junto com o chamado existe uma provisão, existe um suprimento. Então, queridos, eu quero falar para você, o nosso Deus, Ele é muito rico, mas o nosso Deus, Ele é muito generoso. Ele decidiu compartilhar com você algo poderoso. Você não tem ideia do que significa você ter o Espírito Santo de Deus habitando em você. O Senhor compartilhou da sua vida. Quando nós recebemos a Cristo, nós recebemos a vida eterna. Então você já deve ter escutado essa expressão: você que é salvo, agora a morte não pode nos deter. Nós recebemos a vida eterna. Mas qual que é essa vida eterna? Essa vida eterna nada mais é do que a vida a qual Deus vive. E agora Ele compartilhou, Ele nos deu da sua vida, Ele mudou a nossa natureza. Você pode dizer aleluia por isso? Olha esse Deus rico. Agora Ele, através do seu amor e da sua generosidade, Ele nos deu a possibilidade de termos a nossa natureza transformada. Sabe, nós éramos pecadores, nós estávamos lá afundados no lamaçal do pecado, nós éramos por natureza filhos da ira. Mas agora o Senhor, através do seu amor, Ele nos resgatou. O Senhor nos redimiu, o Senhor nos tirou desse lamaçal, e agora Ele nos deu uma nova natureza. E através de Cristo Jesus, nós podemos desfrutar dessa natureza. Eu quero ler alguns textos com você. Primeiro está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Romanos 5,19 diz: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Uau, aqui a Bíblia está dizendo que pela desobediência de um, muitos se tornaram pecadores, mas agora pela obediência de também um só, muitos se tornarão justos. Sabe, Deus, Ele é tão poderoso que Ele mudou, através de Cristo Jesus, a nossa natureza. E é por isso que hoje nós podemos declarar que nós fomos justificados pela fé. E agora, justificados pela fé, nós podemos desfrutar de paz com Deus. E agora não há condenação sobre a mim e sobre a sua vida. Por quê? Porque fomos justificados por Cristo. Então, sabe, o centro dessa nova aliança é um Deus justo, mas é um Deus justificador. Isso está lá em Romanos capítulo 3, versículo 26, diz assim: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Você sabe, uma das coisas que geralmente nos acusam quando falamos da nova aliança, quando pregamos sobre o evangelho da graça de Deus, é que você prega algo barato, você prega o evangelho fácil, de um Deus que só ama. E geralmente essas pessoas gostam de frisar: olha, Deus é amor, mas Deus também é justiça. No seguinte contexto, ele fala assim: ok, Deus por um lado te ama, mas não pise fora da linha, porque Ele também é justo e vai te punir. Mas não, o Senhor não está dizendo porque Ele é justo, Ele é o vingativo, porque Ele é justo, Ele é o punitivo. Não, o Senhor está dizendo que Ele é o justo e o justificador daqueles que creem nele. Então, na verdade, hoje, por causa de Cristo Jesus, se eu e você aceitamos a Cristo e recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, Deus não nos aceita simplesmente porque Ele nos ama, mas Ele nos aceita também porque Ele é justo. E através da sua justiça agora Ele nos recebe. Por quê? Porque nós fomos inseridos em Cristo, porque Cristo pagou a nossa dívida, Ele morreu a nossa morte, mas Ele também nos inseriu e nós morremos com Ele. Então, quando morremos com Cristo, ressuscitamos com Ele, e agora
participamos de uma nova natureza. Agora temos a vida de Deus em nós. E agora, porque temos essa vida de Deus em nós, o Senhor, na sua justiça, Ele se tornou o nosso justificador. Ele declarou agora que somos inocentes, não por aquilo que você faz, mas por aquilo que Cristo fez. Então você é justificado mediante a fé em Cristo Jesus. Ele cumpriu toda a condição. Então, na verdade, o salário do pecado é a morte. Eu e você merecíamos morrer. Nós não poderíamos chegar diante da presença de Deus. Mas Deus, no seu amor, e mais uma vez, Deus na sua generosidade, Ele proveu um cordeiro perfeito para morrer no meu e no seu lugar. Então só tinha uma forma de nós mudarmos de natureza. Era se o Daniel, o velho Daniel, morresse e pudesse ressurgir um novo Daniel. Mas eu aceitei Jesus e eu não morri fisicamente. Por que eu não precisei morrer? E por que você não precisou morrer? Porque quando você crê em Jesus, você creu no Cordeiro perfeito que veio e tirou o pecado da sua vida. João Batista falou: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você creu na provisão de Deus que supriu para nós um Cordeiro perfeito, para que agora, se nós apenas crêssemos nele, nós recebêssemos a condição de participarmos de uma nova natureza. E agora essa nova natureza nos dá uma nova posição. Então, pela desobediência de um, muitos se tornaram pecadores. Mas pela obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então agora, porque Cristo obedeceu e eu aceitei a Cristo, eu tive a minha natureza transformada. Então agora diante de Deus eu não sou mais pecador. Agora diante de Deus eu sou justo. Eu sei que uma declaração dessa, e é por isso que eu quero discorrer isso com você. Pastor, você está dizendo que eu não sou mais pecador, eu sou justo. Mas pastor, eu olho para mim, eu peco. Tem alguém que peca aqui? Só de vez em quando, né? Bem pouco, espero. Mas infelizmente erramos o alvo. E aí diante disso, você vê uma declaração dessa: eu era pecador, mas hoje eu sou justo. Eu era pecador, mas hoje eu sou considerado inocente. Não há dívida contra mim. Como que isso aconteceu, pastor? Eu não consigo entender, porque eu olho as minhas fraquezas, eu olho as minhas falhas e ainda me sinto tão pecador. Então deixa eu falar algo para você. A questão é que você não pode definir a sua vida baseado na definição do dicionário do que é ser pecador. Você precisa pegar uma definição bíblica. Então, se você for no dicionário e olhar a palavra pecador, pecador é aquele que peca. Pecador é aquele que peca. Mas a Bíblia não diz que o pecador é aquele que peca. A Bíblia diz que o pecador é aquele que nasceu com a natureza de pecado. Então veja só, olha aqui para mim, presta atenção. Então o pecador é aquele que nasceu agora com a natureza de pecado. Lembra, eu já falei isso em alguns cultos. Então Davi vai falar isso: desde o dia que nasci eu tenho pecado, Em pecado me concebeu a minha mãe. Então nós nascemos com essa natureza. Aqui nós acabamos de ler o texto de Romanos. Por causa da desobediência de Adão, todos se tornaram pecadores. Então nós herdamos essa natureza de pecado. Então eu e você fomos considerados pecadores, não porque nós pecamos a primeira vez, mas porque nós tínhamos uma natureza de pecado. Então veja, nós éramos como uma árvore. Você planta uma árvore, a árvore vai crescendo. A árvore não deu nenhum fruto, mas você já consegue definir que árvore é. Então você olha uma mangueira e você fala: essa aqui é uma mangueira. Mas alguém questiona você e diz: mas ela nunca deu nenhuma manga. Mas você fala: eu sei, essa aqui é uma mangueira. Mas o tempo vai passando, essa árvore vai crescendo, até que de repente uma manga é produzida. Mas veja, essa mangueira passou a ser mangueira apenas quando a manga apareceu, sim ou não? Não, ela sempre foi uma mangueira que agora manifestou o fruto. Presta atenção aqui. Eu e você éramos como uma árvore, mas nós éramos um pé de pecadeiro. Então desde que você nasceu, você era um pé de pecadeirinho. Então teve um momento que de repente, ainda quando pequeno, manifestou o primeiro fruto do pecado. Então eu lembro bem, minha esposa saiu, estava aqui, minha filha ainda pequenininha. E aí ela estava, no banheiro, e a minha esposa descuidou, deixou ela sozinha no banheiro e com a estojo de maquiagem. Quando chegou lá, toda a maquiagem da minha esposa estava no chão, no rosto dela, no armário, estava aquela, E aí, minha filha pequenininha ainda, minha esposa: o que você fez? Ela falou: nada. A Tati falou: você pegou a maquiagem da mamãe? Ela com o rosto cheio: não. Naquele momento, nasceu o primeiro fruto do pecado. Mentirosa. Obviamente, não foi ali que a minha filha, eu falei:
nossa, esse anjinho é pecadora. Uau, então esse serzinho tão inocente mentiu para mim, com essa cara pintada de base da mãe dela, ela quer dizer que ela não fez nada. Não foi naquele momento que eu falei, nossa, ela pecou. Então veja, o pecador não é aquele que peca, mas ela já carregava uma natureza de pecado, e apenas mais cedo ou mais tarde o pecado se manifestou. Mas agora lembra que eu falei, através da troca do Calvário, na troca da cruz, Cristo pegou tudo que era meu, pegou o meu pecado, pegou as minhas fraquezas, pegou as minhas falhas, e Ele carregou sobre si. Mas nessa troca, Ele me deu aquilo que é dele. Então Ele me proporcionou, Ele me supriu com a sua justiça. E é por isso que Paulo fala agora, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Agora nós podemos desfrutar dessa nova natureza. Então, de fato, querido, biblicamente falando, quando você nasce de novo, apenas quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, agora você não tem mais a natureza pecaminosa, no sentido de você ser o pecador diante de Deus, as suas fraquezas estarem expostas diante de Deus, o seu pecado está exposto diante de Deus. Por quê? Porque no dia que você aceitou Jesus, você também tomou posse do sangue dele, que foi derramado na cruz para te purificar de todo o seu pecado. Então hoje, diante de Deus, essa nova natureza nos mostra diante do Senhor, não como pecadores, mas como justos. Nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Você fala, não pastor, não, mas eu erro, eu não sou. Por isso, querido, na verdade você não vive pelo que você vê você fazendo, você deve viver por aquilo que você crê. Enquanto você se achar um falho, pecador, miserável, é apenas pecado que vai brotar em você. Mas quando a cada dia que você assumir essa nova posição de quem você é em Cristo, eu sou justificado pelo sangue do Cordeiro, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Agora essa identidade vai sendo enraizada e você vai tendo poder para vencer o pecado. Coloca para mim, não li esse texto de manhã, mas quero ler Romanos capítulo 6, versículo 14, se não me engano. Romanos 6, 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Você pode dizer amém? Por que o pecado não vai ter domínio sobre você? Porque você é um crente fiel, você luta contra ele, você é uma pessoa perseverante, porque você é realmente esforçado, porque você cumpriu todos os mandamentos. É por isso que o pecado não vai ter domínio sobre você? Não. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Diga para o irmão que está do seu lado, você não está debaixo da lei, mas você está debaixo da graça do Senhor. E é porque nós estamos debaixo dessa graça. O que é graça? Graça é favor, é suprimento. Porque eu não estou debaixo das demandas, da exigência da lei, mas eu estou debaixo do suprimento dos céus. É que esse suprimento me dá condições para vencer o pecado. Então não é porque eu me considero pecador que eu vou vencer o pecado. Não! Você fica falando, não pastor, eu sou pecador, eu sou pecador, eu sou pecador, eu sou pecador. Isso não faz de você alguém que vença o pecado. O que vai fazer você vencer o pecado é dizer, eu fui justificado pelo sangue do Cordeiro, eu fui alcançado pela graça maravilhosa de Deus, e a graça maravilhosa de Deus é o suprimento dos céus para que eu vença o pecado. Não é pelo que eu faço, é pelo que Cristo fez. Não é pelo que eu obedeço, mas é pelo que Cristo obedeceu lá na cruz. Não é pelo que eu demonstro, mas é pela obra redentora do Calvário. E todas as vezes que você medita isso, então você sai de cena, você sai da equação, e você coloca Cristo no centro da sua vida. E é somente quando Cristo estiver no centro da sua vida, Ele for tudo em você, é que você vai ter realmente condição de vencer o pecado. Mas quando que isso vai acontecer? Quando você souber que há suprimento dos céus, a graça de Deus para ser manifesta na sua vida. Alguém pode dizer aleluia por isso? Então agora, queridos, nós fomos justificados. É uma questão de natureza. Mas pastor, então quer dizer que eu não peco mais? Se eu não sou pecador, quer dizer que eu não peco? Não, eu nunca falei aqui que você não tem pecado. Então são duas afirmações diferentes. Eu estou dizendo que a sua nova natureza agora você não é pecador, mas que agora você é justo. Você é justo. Mas eu não disse que você não peca. Afinal de contas você sabe que peca. Sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Sabe. Eu não preciso te contar. Mas pastor, então, o que acontece? Mas isso não me define? Não te define mais. Então é como alguém que faz... Alguém aqui já fez pão em casa?
Quem já fez pão em casa? Levanta a mão, fica. Não estou dizendo se deu certo ou errado. Fez? Tentou. Levanta a mão. Nem se está gostoso. Levanta a mão, quem já fez pão em casa? Agora permaneça com a mão levantada só quem é padeiro. Então tem como você fazer pão e não ser padeiro. Você está vendo? Então é isso que a Bíblia fala. Nós ainda pecamos, mas agora nós não somos mais pecadores. Por quê? Porque essa nossa natureza foi trocada em Cristo Jesus. E agora eu e você fomos justificados pelo sangue do Cordeiro. Então não vai falando por aí que você não tem pecado, o pastor disse que você não tem pecado. Não, mas é que a sua natureza agora não é pecador. Porque pecador para nós não é o que o dicionário fala, que é aquele que peca. Porque se a definição bíblica fosse essa, infelizmente eu teria que dizer que eu era pecador. Mas é porque biblicamente a questão do pecado é a questão de natureza. A sua natureza foi trocada. Então eu quero mais uma vez continuar o que eu falei domingo passado. Por quê? Porque eu creio de fato que se você entender, compreender que os seus pecados foram perdoados em Cristo Jesus, você vai entrar numa outra dimensão de desfrute, de fé e de ousadia para viver aquilo que o Senhor te chamou. Eu ouso dizer que uma das coisas fundamentais para que você viva a vida abundante que o Senhor te chamou é você crer que os seus pecados estão todos perdoados. Nós estamos fazendo esse jejum. Você tem assistido as ministrações? Quem tem assistido as ministrações? Nós temos sido bombardeados com essa revelação do Evangelho, dos nossos pecados totalmente perdoados. Hebreus capítulo 8, versículo 12. Deus falando para nós agora, porque estamos em Cristo, dos nossos pecados o Senhor não se lembra mais. E eu quero falar aqui 3 coisas que acontecem conosco, quando de fato temos a revelação que os nossos pecados foram perdoados. A primeira coisa que acontece com você e comigo, quando sabemos que o perdão dos pecados já foi liberado sobre nós, é que o perdão dos pecados vai gerar em nós amor, encargo e compromisso. Anote isso. O perdão dos pecados vai gerar em você amor, encargo e compromisso. Você sabe, de fato, esse é um grande desafio de qualquer liderança, de qualquer igreja. Então hoje, pela graça de Deus, nós chegamos a 100 células, né? E a mais de 1.500 irmãos em células. Você pode dizer glória a Deus por isso? Mas veja só, nós somos 1.500 irmãos e nós só temos 100 que responderam para nos ajudar na liderança. Diante de tudo isso, às vezes nós tomamos um caminho equivocado e achamos que porque 1.400 irmãos não responderam para liderar, que nós temos que cobrar. Onde está o seu amor? Onde está o seu encargo? É porque você não ama Jesus, é porque isso, é porque aquilo. E começamos então a querer achar uma forma do o que vamos fazer, né, para que novas pessoas respondam. Então achamos que é falando que a pessoa é fraco, que a pessoa não ama Jesus. Olha, você não ama Jesus, você não vai responder o amor dele. Olha, você tem sido fraco. Olha, você não tem sido um crente zeloso, sabe? E batemos, achando que isso vai produzir então um encargo para que você responda e fala: uau, agora eu vou liderar. Mas na verdade, queridos, nós vemos que o que vai fazer com que você seja a cada dia mais apaixonado, entregue e comprometido com a obra do Senhor é a revelação do quanto você foi perdoado por Deus. Pastor, onde está isso? Abra a sua Bíblia. Bom, só anote, nós não vamos ler, mas lá em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36 até o 50, a Bíblia relata uma história. E essa história é de um fariseu que se chama Jesus. Simão, o fariseu, chama Jesus para ir na sua casa, para comer com ele. Jesus vai até a casa do fariseu. É interessante porque aquele homem não recebe Jesus da maneira que um bom anfitrião recebia as pessoas. Ele não recebe ali com um ósculo santo, ele não prepara uma bacia para lavar os pés. Então lembra, eles andavam na poeira, com as sandálias de couro, com o pé suado. Eles comiam no chão, os pés ficavam próximos à comida. Então geralmente o anfitrião, ele deixava um servo com uma bacia, água, para que então fosse lavado os pés dos convidados, para que pudesse então ficar mais confortável à mesa. Mas aquele homem não faz nada disso. O texto diz, Jesus vai dizer para ele. Mas diante desse cenário, quando Jesus já está na casa dele, chega uma mulher, que a Bíblia fala que era uma mulher pecadora.
Não diz o nome, diz só uma mulher pecadora. Eu deduzo por esse texto e pelo que depois os homens vão falar ali, aquele fariseu, que essa mulher devia ser uma mulher conhecida na região, como alguém que todo mundo olhava e falava, essa daí não presta. Então, sabe aquela pessoa que fala assim, eu erro, mas aquele ali erra. Eu piso na lama, mas aquele deita e rola. Né? É aquele que você sempre está procurando. Alguém está pior do que você se sentir bem. Né? Você procura alguém mais sujo para se sentir limpo. E aí o que acontece? Era essa mulher. Ela é aquela que estava com lama dos pés à cabeça. Mas agora essa mulher chega, vê Jesus e se derrama diante de Jesus. E começa a lavar os pés de Jesus com o perfume, secar com os seus cabelos. Cabelo para a mulher é sinal de honra, então ela estava ali deixando toda a sua dignidade, a sua honra, e se humilhando diante do Senhor, e enxugando os pés de Jesus, né, com os seus cabelos. Quando ela faz isso, o que os religiosos começaram a pensar? Se Jesus soubesse quem era essa mulher, ele nem deixaria chegar na sua presença. Essa é exatamente como qualquer religioso pensa. Não, como assim? Você é todo errado e vai chegando para Jesus, né? Você desse jeito vai chegando para Jesus, né? Você nem cumpre todos os mandamentos e vai chegando até Jesus. Não, não é bem assim. E eles então estavam ali pensando isso. Jesus percebe. E aí Jesus conta uma história. Jesus chega assim e fala assim, olha, existia 2 homens, o Lorival e o Alessandro. E esses 2 homens, o Lorival e o Alessandro, deviam para o Patrick. Só que é o seguinte, o Alessandro devia R$50. Ele emprestou R$50 e ele devia R$50 para o Patrick e não pagou. Só que o Lorival devia R$50 mil. Não foi claro que não foi em reais que o Senhor falando, mas ele trouxe essa comparação de 2 devedores. Mas o Lorival devia R$50 mil para o Patrick. Um dia chegou o Lorival e o Alessandro diante do Patrick, e o Patrick falou assim, olha, não importa quanto que vocês me devem, eu perdoo vocês 2 da sua dívida. Os 2 saem felizes, saem perdoados. E aí Jesus conta essa história e pergunta para o fariseu, ele diz assim, e aí Simão, quem você acha que amou mais? O Patrick, quem você acha? Quem amou mais o Patrick? O Alessandro que devia 50 e foi perdoado, ou o Lorival que devia 50 mil e também foi perdoado? Quem amou mais? O Lorival. Obviamente, essa é uma resposta óbvia, e Jesus já estava provocando ali o fariseu para responder isso. E ele fala, eu acho que quem deve mais. E Jesus falou, você está certo. Por quê? Porque quem é mais perdoado, mais ama. Sabe, queridos, essa afirmação de Jesus, ela é poderosa. Ele está dizendo assim, que a capacidade de nós nos entregarmos, de nós nos envolvermos, de nós nos comprometermos com Ele, de nós estarmos realmente entregues ao seu propósito, está relacionada com a capacidade que temos de enxergar o tamanho da dívida que nós fomos perdoados. Infelizmente, muitas vezes, as pessoas entram na igreja, mas são religiosas, e elas acham assim, sabe, pastor, eu vim para a igreja, na verdade eu não precisava tanto assim, meu vizinho precisa muito mais do que eu, mas sabe, eu vim aqui, tem sido muito bom, as palavras muito boas, não que eu era ruim, mas eu tenho melhorado um pouquinho. Veja só, quando alguém fala assim, de fato, o que ela está dizendo? Eu fui perdoado, mas fui perdoado e pouquinho, a minha dívida não era tão grande. Mas agora tem pessoa que entra na igreja e aceita Jesus e fala assim, uau, eu encontrei a minha última esperança, eu não sabia mais o que fazer da minha vida, a minha vida estava um inferno, minha família estava destruída, a minha casa estava um caos, eu não conseguia dormir, a minha vida estava atribulada, eu estava cheio de pânico, eu estava sofrendo com insônia, eu não conseguia mais deitar a cabeça no travesseiro de forma tranquila, mas eu vim e eu ouvi a mensagem do Evangelho sobre um Deus gracioso, e eu disse sim para o Senhor, e automaticamente Ele me perdoou de todos os meus pecados, eu fiz tantas coisas erradas, mas agora eu sei que o Senhor me perdoou de todos eles. Sabe, querido, sabe o que é o resultado disso? É alguém entregue e apaixonado pelo Senhor, porque sabe o tamanho da sua dívida.
Agora não importa como era o seu comportamento antes de Cristo. Todos nós, a Bíblia fala, estamos mortos nos nossos pecados e delitos. Todos nós estamos afundados no lamaçal do pecado. A questão é que muitas vezes você não tem consciência do tamanho do perdão de Deus. E é por isso que você se torna alguém religioso. Mas alguém que sabe o tamanho do perdão que Deus te deu. Agora você não é apenas alguém religioso, mas agora você é alguém entregue. Você não consegue ser o mesmo diante dessa notícia. Eu estava indo para o inferno, a minha vida estava destruída, a minha vida estava um caos, eu não tinha esperança, mas eu encontrei a cruz de Cristo, e na cruz de Cristo eu encontrei uma voz que bradava: você é meu filho amado, eu tenho esperança para você, eu tenho uma nova vida para você, eu te amo, eu te perdoo, eu te aceito. E agora, pastor, eu recebi essa voz, agora eu não sei o que fazer, eu preciso me lançar aos braços dele. A minha vida é para ele, os meus dias são para ele. Para mim estar aqui não é um peso, estar na cela não é um peso, nada mais se tornou pesado. Por quê? Porque eu fiquei totalmente apaixonado por esse Deus, que eu não tinha nada para oferecer, mas ele olhou para mim e me disse: você está perdoado, os seus pecados foram perdoados, a sua dívida está totalmente paga. Alguém pode dizer glória a Deus? Jesus olhou para nós e disse: se você crê em mim, a sua dívida está paga, o seu pecado está cancelado. E agora, quando recebemos essa explosão de revelação, então Jesus está falando: a quem muito é perdoado, muito ama. Então, querido, por que eu estou aqui há 2 domingos falando para você: seus pecados são perdoados, seus pecados são perdoados, seus pecados são perdoados? Para mostrar para você que vai acontecer uma revolução dos céus na sua vida. Quando você tomar posse dessa verdade: todos os meus pecados foram perdoados pelo sangue de Jesus naquela cruz. Vai acontecer uma revolução na sua vida. Por quê? Porque o que te trava, o que te paralisa, é a consciência do seu erro. É você olhar para você e não ver, ver que você não é capaz, ver que você erra, ver das suas fraquezas. E o diabo quer deixar você consciente dos seus erros, da sua fraqueza todos os dias. Mas você precisa levantar todos os dias declarando: dos meus pecados o Senhor não lembra mais. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu tenho agora, eu vivo nele. Eu me entrego para ele, eu vivo para ele, eu me ofereci para ele. Eu quero gastar os meus dias na presença dele. Para mim nada mais importa a não ser adorar e exaltar o Deus que me perdoou, me salvou. Mas além disso, o perdão dos pecados gera fé. Diga comigo: o perdão dos pecados gera fé. Marcos, eu quero ler isso com você. Marcos capítulo 2, versículos 3 a 5. Marcos 2, 3 a 5. Diz assim: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Tá, deixa no versículo 5. Só trazer o contexto, lembra desse texto aqui? Então tinha um paralítico, um homem que não andava, estava numa maca. Mas agora tinha uma notícia rolando, que era o quê? Jesus estava lá, e Jesus estava curando todos os enfermos. Bom, alguém que é paralítico, e sabe que Jesus está curando, ele quer chegar diante de Jesus para ouvir o quê? Para ouvir o quê? Você também vai ser curado, levanta, anda, você está curado. O paralítico, então, com a ajuda de 4 amigos nessa maca, vai até Jesus. A Bíblia relata que estava tanta gente ali na casa onde Jesus estava, que eles não conseguiram entrar. O que os amigos pensaram? Só vai ter um jeito: nós vamos subir no telhado, nós vamos levar você lá em cima, vamos abrir o telhado bem no ponto onde Jesus está, e vamos descer você na frente dele. Olha só. E agora eles pegam esse paralítico, sobem no telhado, abrem o telhado, descem na frente de Jesus. Uau, agora o paralítico está ali diante de Jesus, cheio de esperança: ele vai me curar. Aí Jesus olhou para ele e disse ao paralítico: filho,
os teus pecados estão perdoados. Você imagina o paralítico? Fala assim, tá bom, mas e minha perna? Obrigado, mas eu quero andar, né? Tá bom que os meus pecados foram perdoados, mas eu quero levantar dessa maca. Você vê, o paralítico não faz essa indagação. Por quê? Porque essa afirmação de Jesus foi suficiente para ele levantar da maca e sair andando. Agora, por que essa afirmação foi suficiente? Você precisa entender o contexto. Jesus está iniciando seu ministério. Aqui está ocorrendo uma transição da velha aliança para a nova aliança, da lei para a graça. O Senhor não tinha morrido ainda, não tinha inaugurado a nova aliança. Então todo aquele povo, eles se relacionavam com Deus com base na lei. E o que a lei dizia? A lei dizia que o Senhor visitava o pecado dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração. Então aquele homem paralítico, ele já tinha um decreto na sua mente. Ele sabia, eu estou assim porque eu estou pagando pelo meu pecado ou pelo pecado de alguém da minha família. Eu estou aqui nessa situação porque eu mereço estar aqui, porque eu mereço essa posição. Agora também, lá na lei, Deuteronômio 28, nós vemos que lá tem uma série de bênçãos e uma série de maldições. E diz assim no Deuteronômio 28, para aqueles que obedecem à lei, então essas bênçãos acompanham. Mas para aqueles que não obedecem à lei, existe essa série de maldições, que poderia resumir essa série de maldições em pobreza, doença e morte. Então, na verdade, como aquele homem se relacionava pela lei, ele estava convencido, eu estou assim porque isso é fruto de uma maldição, eu mereço carregar essa maldição. Houve pecado, e isso aqui agora é um fruto, esse aqui é o resultado do meu pecado que eu tenho que carregar. Mas agora, esse homem convencido de que ele estava paralisado pelo pecado, ele é colocado diante de Jesus, e Jesus afirma para ele, filho, os seus pecados estão todos perdoados. Uau, o que aconteceu na hora? Ele falou, o quê? Então, se eu estou aqui, paralisado, tantos anos, convencido de que isso é fruto, resultado do meu pecado, se esse homem está falando que eu não tenho mais pecados, então não tenho mais maldição. Então, se eu não tenho mais pecado e não tenho mais maldição, eu não estou fadado a ficar nessa maca o resto da minha vida. E automaticamente, quando ele descobriu que é perdoado, uma fé foi gerada no coração dele. E ele então levanta daquela maca e diz, agora eu posso andar. Por que eu posso andar? Porque agora eu sei que eu sou perdoado, e a maldição do pecado foi cancelada na minha vida. Sabe, queridos, você talvez não esteja como aquele paralítico, paralisado de forma natural, mas às vezes a sua vida espiritual está paralisada, seus sonhos estão paralisados. Sabe por quê? Porque você ainda não avançou na revelação de que os seus pecados são perdoados. Mas eu estou aqui nessa noite para contar para você, queridos, assim como Jesus falou com aquele homem, eu posso falar para você hoje que disse sim para Jesus, todos os seus pecados estão perdoados. Por isso, todas as áreas da sua vida que está paralisada, todos os sonhos que você abandonou, tudo aquilo que você desistiu, tudo aquilo que você perdeu a esperança, pode voltar a sonhar, porque não há mais maldição sobre você. Você foi livre de toda a maldição, porque Cristo se fez maldição no seu lugar. Isso está lá em Gálatas 3,13. O Senhor, Ele se fez maldito no meu lugar, Ele levou a minha maldição. Então Ele se fez maldito por quê? Porque dizia a lei, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Na época de Jesus, os judeus não tinham o costume de matar, crucificado. Isso eram os romanos. Era geralmente apedrejado, era outra forma. Mas por que o Senhor permitiu que agora os romanos estivessem ali? Porque Jesus precisava morrer, mas Jesus precisava morrer na cruz. Por quê? Porque já dizia a palavra que maldito é aquele que morresse na cruz. Então naquele momento que Jesus estava na cruz, Ele estava levando sobre si todas as nossas maldições, toda a maldição do pecado, toda a doença, toda a pobreza, toda a morte, e Ele estava nos dando a sua vida. Então Ele se fez maldito para que hoje nós pudéssemos desfrutar da bênção. Então tem pessoas que falam, pastor, mas então essa vida aí na graça é só bênção. É só bênção, sabe por quê? Não porque Jesus faz de conta que o erro não acontece. É só bênção porque
a lei dizia: se obedecer é bênção, se não obedecer é maldição. Nós não conseguimos obedecer, mas nós cremos naquele que obedeceu toda a lei, nós cremos naquele que cumpriu toda a lei, nós cremos em Cristo Jesus, o qual não tem pecado. E agora, porque estamos inseridos em Cristo, nós estamos aptos a receber toda a bênção que o Senhor nos prometia. E porque estamos inseridos em Cristo, agora o Senhor não vê mais os nossos pecados. Se não tem mais pecado, se não tem mais desobediência, não tem mais maldição. Por isso que a maldição foi cancelada na sua vida no dia que você disse sim para o Senhor Jesus. E por isso que hoje você pode dizer: eu sou abençoado. Você pode colocar a mão no seu coração e dizer isso: eu sou abençoado. Ainda que as circunstâncias digam ao contrário, reafirme isso: eu sou abençoado. Ainda que as pessoas te amaldiçoem, diga isso: eu sou abençoado. Ainda que as circunstâncias queiram provar algo contra você, diga: eu sou abençoado. E a terceira coisa, o louvor pode subir, por favor. Terceira coisa que o perdão dos pecados gera em nós, é que o perdão dos pecados nos enche do Espírito. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 10. Nós vamos ler o versículo 43 e 44. Atos 10, 43 e 44. Na verdade eu vou ler primeiro o 44 e depois nós voltamos a ler o 43. Diz assim: ainda Pedro falava essas coisas. Então entenda, o contexto aqui: Cornélio recebe uma visão, o Senhor manda ele falar com Pedro. Agora o evangelho está sendo compartilhado com o gentil, ele não era judeu. Então ele vai ali, e agora Pedro está falando do evangelho, está falando das coisas de Deus para ele. E ainda Pedro falava essas coisas. Pedro ainda estava falando, estava compartilhando. Quando, neste momento, aconteceu o que? Olha aqui para mim. Pedro ainda falava, quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Uau, o que será que Pedro estava falando? A ponto do momento que ele falou algo, o Espírito Santo foi derramado. Às vezes nós olhamos esse texto falando: não, certeza. Sabe o que aconteceu, pastor? Pedro colocou um fundinho musical, apagou a luz da tenda, deixou só uma luzinha, começou a fazer todo ali um cenário, a rodopiar e a fazer. E aí, certeza, isso é infalível, pastor. Quando a gente faz isso, o Espírito Santo vem. Nós podemos pensar que Pedro estava falando tantas coisas, mas por que eu li primeiro o 44, que fala que enquanto Pedro falava foi derramado o Espírito? Porque agora eu quero ler o versículo 43, para nós entendermos o que Pedro estava falando, de tão importante, a ponto de no momento que aqueles homens escutaram o que Pedro estava falando, o Espírito Santo foi derramado naquele lugar. Então Pedro estava falando o seguinte: dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que crê, recebe o perdão dos seus pecados. Uau! Sabe o que Pedro estava falando naquele momento para Cornélio? Ele estava dizendo assim: Cornélio, o evangelho chegou até os gentios, eu tenho uma boa notícia para você. Até hoje nós vivíamos pela lei, até hoje nós vivíamos pelo nosso comportamento, mas deixa eu falar algo para você. Se você crê em Cristo, se você crê no Senhor Jesus, eu estou dizendo que todos os seus pecados estão perdoados. No momento que aquela casa ouviu o que? Os meus pecados estão perdoados, as minhas dívidas foram pagas. Naquele momento o Espírito Santo foi derramado sobre aquele lugar. Naquele momento eles foram cheios do Espírito Santo. Sabe por quê, queridos? Porque aquilo que nos dá fé e aquilo que nos enche de alegria, de esperança, aquilo que nos enche do Espírito, é sabermos que agora não há mais dívida sobre nós, que agora não há pecado sobre nós, que agora não há mais escrito de dívida e maldição sobre as nossas vidas, que agora toda a condenação foi colocada em Cristo Jesus. E quando eu sei isso, eu me encho do Espírito, e eu agora começo a receber pela fé todo o suprimento da graça do Senhor sobre mim, e esse suprimento vai me enchendo, o Espírito vai me enchendo, vai me enchendo, vai me enchendo, vai me suprindo, para que eu possa viver e desfrutar de toda a herança do Pai para mim e para você. Diga aleluia. Então veja, quando sabemos que somos perdoados, nós nos tornamos alguém comprometido. Quando sabemos que somos perdoados, nós ganhamos fé. E quando sabemos que somos perdoados, nós somos cheios do Espírito.
E tem gente que ainda diz que essa é uma pregação muito light. Isso é muito leitinho, ficar falando só que Jesus perdoou. Fala algo mais profundo. Não tem revelação mais profunda do que essa. A graça do Senhor te alcançou. Aonde abundou o pecado na sua vida, superabundou da graça de Deus. E agora, através do suprimento dos céus, você pode sim desfrutar de tudo aquilo que o Senhor te chamou para desfrutar. Eu quero que você se coloque em pé no seu lugar. Eu quero orar com você nessa noite. Feche os seus olhos aonde você está, querido. Eu quero fazer uma oração com você. Hoje é um dia que você entrou neste lugar para ouvir essa verdade. Os seus pecados estão todos perdoados. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você pode colocar a mão no seu coração nesta hora. Repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, nesta noite eu tomo posse que eu fui perdoado pelo sacrifício de Jesus. E por isso, pela fé, eu aceito e recebo Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. Hoje eu creio que os meus pecados estão perdoados. Eu desejo ter uma nova natureza. Por isso, Jesus, eu te convido, entra na minha casa, entra na minha vida, transforma a minha vida. Eu preciso de ti, Jesus. O Senhor é a minha única esperança. Aleluia. Deixa eu orar por você. Sabe, queridos, hoje, com essa simples oração, você fez uma oração de entrega da sua vida ao Senhor Jesus. Sabe, é tão maravilhoso, porque quando nós confessamos a Jesus, nós estamos dizendo: Senhor, agora a minha vida é tua. Talvez você entrou aqui e você nunca tinha orado, convidando Jesus para entrar na sua vida. Você nunca tinha orado, pedido para que Jesus perdoasse todos os seus pecados, e para que você hoje desfrutasse da vida de Deus. Mas sabe, eu creio que tem pessoas aqui hoje que o seu contexto é diferente. Você já conhecia Jesus, mas você estava afastado do caminho do Senhor. Você estava como o filho pródigo em Lucas capítulo 15. Mas hoje você entrou neste lugar. Talvez você nem queria vir, você se sentia tão sujo, tão incapaz. Você achou que nunca mais Deus ia te aceitar, que nunca mais ia haver esperança para você. Você sabe de quem estou falando. Você está aqui e você veio hoje, mas tão sem esperança. Tanto tempo que você não estava mais experimentando dessa intimidade com o Senhor. Mas você veio aqui hoje para ouvir o Pai dizendo para você de braços abertos: filho, volta para casa, que aqui é o seu lugar. Para de comer a comida dos porcos, para de desejar essa comida lá de fora, e vem aqui, porque na casa do Pai tem um banquete. Eu não sei qual é a sua situação. Eu não sei se hoje você está entregando a sua vida para Jesus pela primeira vez, ou se hoje você está querendo voltar para Deus e tomar posse que os seus pecados, os seus erros foram perdoados. Mas se você é um desses dois casos, a igreja toda de olho fechado, eu quero convidar você no seu lugar. Se você hoje entregou a vida para Jesus ou quer voltar para Jesus, faz um sinal com a sua mão, levante a sua mão, eu quero te conhecer. Isso, amém, aleluia. Oh, aleluia, muita gente. Aleluia, levanta bem alta a sua mão. Isso, levanta bem alta a sua mão. Hoje é o dia de salvação, aleluia, na galeria. Uau, quantas pessoas hoje estão voltando para a casa do Pai. Sabe, querido, eu não posso deixar você ir embora sem orar por você. Então alguém vai chegar perto de você e te acompanhar. Venha com ele, venha com a pessoa que está do seu lado. Acompanhe, eu quero que você venha aqui à frente. Eu quero te convidar a orar com você. Eu quero orar por você, porque hoje é um dia que o Senhor está te chamando. Isso, desce, você que está na galeria, desce. Os pastores vão estar aqui na frente. Pastora Tati, pastor Antônio, pastora Marli, pastor Lucenildo. Isso, venha, nós queremos orar por você. Enquanto os irmãos estão vindo, nós vamos cantar uma canção, vamos declarar: Redentor, teu amor me libertou de mim, e agora vivo
está batendo mais forte, você sabe, eu preciso responder ao Senhor. Sai do seu lugar, essa é a noite. Quantos irmãos estão aqui na frente? Aleluia! Aleluia! Oh, Jesus! Ele em si levou, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. A culpa que era minha, ele em si levou. Redentor, teu amor me libertou de mim. E agora Isso, tem gente chegando no corredor, vamos olhar por eles. Aleluia! Redentor, teu amor me libertou de mim. Aleluia! E agora Aleluia! Aleluia! Você está aqui na frente, essa pessoa que está com você vai te conduzir, você um pouquinho mais para frente. Que você olhe para mim agora, eu tenho um recado para você. Sabe, hoje é o dia mais importante da sua vida. Hoje é o dia que Deus escolheu para declarar sobre você que todos os seus pecados estão perdoados. Talvez você nunca se imaginou estar aqui na frente. Você nunca imaginou que você ia ter Jesus, porque talvez muitos aqui nem achavam que nem mereciam mais uma nova oportunidade. Mas sabe, querido, você serve a um Deus da segunda chance. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O Senhor te aceitou aqui na frente, sabe por quê? Porque Ele não leva em conta o seu passado. Aliás, hoje que você disse sim para o Senhor, o seu passado foi apagado, e você pode olhar para um futuro brilhante que Ele tem para te dar. Sabe, hoje você está aqui, e o Senhor está dizendo para você: eu te perdoei. O Senhor, que é um Deus generoso, está dizendo para você: e não apenas te perdoei, mas agora eu quero compartilhar da minha vida com você. Você recebeu da vida dele em você. Sabe o que isso significa? Você nunca mais estará sozinho, sozinha. Hoje você recebeu a presença do Deus Todo-Poderoso. Às vezes a circunstância vai ser: ai, mas eu estou me sentindo tão sozinho. Lembre desse dia. Lembre desse dia. Que dia que é hoje? 8? Hoje é dia 8 de outubro de 2023. Esse dia foi o dia que o Espírito Santo decidiu habitar em você. Você não estará mais sozinha, não estará mais sozinho. Sabe? E hoje aconteceu uma outra coisa também. Ao você dizer sim para o Senhor, a Bíblia fala que automaticamente hoje, nessa noite, agora, e você sair do seu lugar e vir aqui na frente, você deixou de ser uma criatura e passou a ser filho e filha do Deus Todo-Poderoso. Isso significa que agora eu sou filho, você é filho, nós nos tornamos irmãos. Mas sabe, nessa noite veio centenas de filhos de Deus que estão aqui. E eu quero que você dê uma viradinha e olhe para trás. E nós queremos receber você com alegria. Aleluia! Glória a Deus! Você vai receber um abraço desses irmãos que estão aqui na frente. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Amém? Enquanto os irmãos vão conduzir essas pessoas para os seus lugares, eu quero que você levante a sua mão, feche os seus olhos. Eu quero que você agradeça ao Senhor por essa noite. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado pela noite de festa, pela noite de celebração, de salvação. Senhor, não há mensagem mais poderosa do que um Deus santo perdoando o homem pecador. E foi isso que foi declarado nesta noite. Os nossos pecados estão apagados. Nós podemos desfrutar da vida eterna que o Senhor tem para nós. Espírito de Deus, leva cada um em segurança para suas casas. Dá uma semana cheia de paz, de alegria, de bênção e de vitória, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Aplauda Jesus mais uma vez. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos. Você serve um Deus rico e generoso, de que tem graça e suprimento dos céus para a sua vida. E é esse suprimento que nos capacita a crer que você vai viver a melhor semana da sua vida. Amém? Então não sai daqui sem dar um abraço em 5 irmãos e diga: você serve um Deus muito generoso. Amém? Deus te abençoe, vá em paz, uma excelente semana em nome do Senhor Jesus.